E aí, pessoal do segundo ano do Savina, como é que vocês estão aí? Presos em casa, né? Nesse período complicado, esse coronavírus mudando a vida e os hábitos das pessoas, e inclusive os nossos. Nós não estamos tendo aula presencial, mas estamos aqui fazendo o melhor para vocês. Então, eu preparei essa aula do assunto que vem em seguida, que são sequências. Esse vídeo que eu preparei para vocês. Eu vou falar primeiro das sequências e depois a gente vai entrar em PA e PG, que são as sequências que a gente vai estudar, mas não nesse momento agora. Primeiro eu vou falar de sequência para vocês. E aí, espero que dê tudo certo. Vamos lá. Tranquilo? Bem, qual é a definição? O que é sequência ou uma sucessão? O que é uma sequência? É um conjunto no qual seus elementos estão em determinada ordem a partir de critérios pré-estabelecidos. Significa o seguinte: você tem um conjunto de coisas, não precisa necessariamente ser números. Se você tem um critério, e se esse critério estabelece a ordem, que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro, então você tem uma sequência. Essa sequência pode ser numérica ou não. Por exemplo, quando a caderneta está pronta, e a gente pega a caderneta, por que o nome daquele aluno está em primeiro? Por que o outro está em segundo? Porque usa o seguinte critério: a ordem alfabética. Então, a ordem alfabética vai determinar quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Então, se existe ordem, existe sequência. Essa sequência pode ser numérica ou não. Esse exemplo que eu dei agora é a sequência de nome de pessoas, não é uma sequência numérica. Mas, por exemplo, a sequência dos números pares positivos vai ser quem? 2, 4, 6, 8. Essa é uma sequência. Se o professor de geografia, se Caiobi, resolver mandar vocês fazerem uma pesquisa e trazer aí quais são os países mais populosos do mundo. Então você vai ver alguém que vai estar em primeiro, que é a China, depois vai ter um segundo, vai ter um terceiro. Quando tem um campeonato de futebol, campeonato brasileiro, alguém é campeão. Então você tem um time em primeiro, um time em segundo, um time em terceiro. Isso são exemplos de sequência. Resumindo, são elementos dispostos em ordem a partir de um critério pré-determinado. Beleza? Então, ó, por exemplo, aí, ó, as vogais, existe uma ordem. Os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, tem ordem. Essa sequência aí, ó, 3, 7, 11, 15, 19, 23. A outra, 3, 12, 48, 192, 768. Existia um critério para que essa sequência fosse colocada, disposta nessa ordem, e por isso ela é uma sequência. Aquele primeiro exemplo das vogais é uma sequência que não é numérica, e os outros são sequências numéricas. Vamos seguir. Se eu estou falando de sequência, eu vou representar esses elementos como, entre parênteses, e vou colocar os números um atrás do outro. E aí você vai, geralmente a maioria dos livros vai trazer isso aí, A1, A2, A3, A4, até um AN e segue. Então, esses termos, eles indicam a posição dos elementos na sequência. Então, no caso, ó, quem é o A1 é o primeiro termo da sequência. Quem é um A2 é o segundo. Quem é um A3 é o terceiro. Quem é um A4 é o quarto. Quem é o AN é o enésimo. Sei lá, quem é o 20º termo é o A20. Quem é o 100º termo é o A100. Então, esse númerozinho embaixo do A, ele vai indicar a posição do termo na sequência. Portanto, esse númerozinho N, ele tem que ser um número natural e diferente de zero. Por que diferente de zero? Toda a sequência começa do primeiro termo. Então, o primeiro termo é A1. Antes do A1 não tem ninguém. Então, não vou poder usar o A0. Então, é o A1, o A2, o A3. E ele também tem que ser natural, porque eu não posso ter o termo 2,5. Não existe termo 2,5. Depois do segundo, vem o terceiro. Então, esse númerozinho embaixo da letra A, ele tem que ser um número natural e diferente de zero. Para isso ficar claro o que está rolando no momento, vamos pensar no seguinte. O que a gente mais faz hoje é ouvir notícias sobre coronavírus, e aí eu estava acompanhando a evolução aqui na Bahia e eu observo o seguinte, ó, do dia 13 até o dia 26 do 3, que foi o momento que eu peguei lá, esse era a quantidade de pessoas contaminadas com esse vírus. Veja que aumentou bastante. Então, isso é uma sequência? Essa sequência representa o quê? O número de casos aqui na Bahia, do dia 13 até o dia 26. Ou seja, o dia 13 foi o primeiro dia que eu coloquei na minha sequência, então o 8 representa o quê? 8 casos, primeiro termo, 9 casos, segundo termo, 10 casos, terceiro termo, e assim vai até o 108. Então, esta é um exemplo de uma sequência numérica. Entenderam? Então, vamos repetir.
todo conjunto que tem elementos dispostos em ordem, e essa ordem tem um critério, você tem uma sequência. Essa sequência pode ser numérica ou não, mas no final das contas a gente vai tratar e estudar realmente as sequências numéricas. Beleza? No material que vocês têm aí, eu coloquei 4 exemplos. A minha intenção é explicar o exemplo 1 e o exemplo 2, e depois eu vou fazer um outro vídeo com o exemplo 3 e 4, para que não fique um vídeo muito longo. Então vou explicar para vocês como é que resolve o exemplo 1. No exemplo 1, você tem 3 sequências e pede para você encontrar os próximos 3 termos. E como é que você faz isso? Você tem que observar essa sequência e entender que critério tem. E a partir daí você faz os outros termos. Observe que na letra A, ó, se você prestar atenção, os números eles estão aumentando, mas eles não aumentam o mesmo valor. Então, se você ficar atento, você vai perceber o quê? Do primeiro para o segundo aumentou 4, do segundo para o terceiro aumentou 5, do terceiro para o quarto aumentou 6, do 4 para o quinto aumentou 7. Então significa que para achar o próximo termo vai aumentar 8, depois aumenta 9, depois aumenta 10. Desta forma, os 3 termos que vão vir depois é 32, 41 e 51. Por quê? 24 mais 8, 32, 32 mais 9, 41, 41 mais 10, 51. E o critério dessa sequência era isso. Na letra B, se você notar, 2, 6, 18, 54. O que é que aconteceu aí? Eles foram multiplicados por 3. Então, para eu achar os próximos termos, eu tenho que multiplicar 54 por 3. Desse resultado, multiplico por 3 de novo. E esse resultado, multiplico por 3 de novo. E aí eu vou encontrar que os termos são 162, 486 e 1458. Por que 162? 54 vezes 3 dá 162. 162 vezes 3, 486. E 486 vezes 3 dá 1458. Esses são os 3 próximos termos. E no item C você vai observar, se você prestar atenção, o que é que está acontecendo aí. O numerador está sendo somado com 2 e o denominador está sendo multiplicado por 2. Pensando desta forma, quais serão os próximos termos? 11 sobre 64, 13 sobre 128 e 15 sobre 256. Por quê? 9 mais 2, 11. 32 vezes 2, 64. 11 mais 2, 13. 64 vezes 2, 128. 13 mais 2, 15. E 128 vezes 2, 256. Então, observe que eu tinha critérios diferentes para encontrar sequências. Você pode criar um critério, estabelecer uma regra e a partir daí você encontra os termos. Mas não precisa ficar preocupado com isso, que a gente ainda vai entender melhor como as coisas funcionam, e isso é só a ponta do iceberg para a gente chegar em PA e PG. Mas vamos seguir na sequência. Esse é o exemplo 1. Vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2, ele dá para você 2 sequências e pede para você encontrar os 4 próximos termos. Aparece uma coisa nova aí, fala assim, ó, dadas as sequências cujo termo geral, o que é o termo geral? Esse AN, esse N, ele pode ser substituído por quanto? Por qualquer número natural que não seja 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando você substitui o N por esse número, você encontra o termo que está naquela posição. Então, AN é o termo geral. Isso significa o quê? Você tem uma fórmula. E você vai substituir o N desta fórmula pelo número da posição que você quer encontrar. Então, na letra A, eu preciso encontrar quantos termos? 4. Quais são os 4 primeiros? O A1, o A2, o A3 e o A4. Então nós vamos substituir N por 1, depois por 2, depois por 3 e depois por 4. Fazemos 4 contas e encontramos 4 resultados. Então, quando N for 1, eu vou encontrar o A1. Ou seja, substituo 1 no lugar de N. Vai ficar 3 vezes 1 menos 4, que vai dar menos 1. Então, menos 1 é o primeiro termo da sequência do item A. Para eu achar o A2, que é o segundo termo, eu vou colocar 2 no lugar de N. Vai ficar 2, é 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. O segundo termo é número 2. Para achar o terceiro termo, eu vou substituir N por quanto? 3, que é o A3. 3 vezes 3 menos 4, que dá 5. E para achar o quarto termo, eu vou substituir N por 4. 3 vezes 4 menos 4. 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. E aí o que é que eu tenho? Eu encontrei 4 termos, fazendo 4 contas, substituindo N por 1, por 2, por 3 e por 4 para encontrar os 4 primeiros termos. Então, nessa minha sequência, o primeiro termo é menos 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 5 e o quarto termo é 8. Entenderam? Simples.
Fazendo a mesma coisa, nós vamos encontrar os 4 primeiros termos da letra B, substituindo n por 1, por 2, por 3, por 4. Você tem uma forma diferente, portanto você vai ter resultados diferentes. Então se você pergunta, mas como é que eu vou saber qual é a fórmula? A gente vai te dar, dado a fórmula geral tal, encontre tal termo, e aí você encontra. Para resolver a letra A, eu vou fazer o quê? Substituir primeiro n por quanto? Por 1, aí vai ficar assim, A1 é quem? 2 vezes 1 mais 8 sobre 1. Por que ficou assim? Porque no lugar do n, nós substituímos por 1, lá no numerador e no denominador. 2 vezes 1 é 2, mais 8, 10. 10 dividido por 1 dá 10. Então o primeiro termo é 10. Para achar o segundo, substitui n por 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 8 sobre 2. Estou substituindo n por 2 no numerador e no denominador. Como é que fica isso? 2 vezes 2, 4, mais 8, 12. 12 dividido por 2 dá 6. É o segundo termo. Para achar o terceiro, vamos substituir n por 3. Vai ficar 2 vezes 3 mais 8 sobre 3. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 8, 14. E o 3 no denominador. Como essa divisão não vai ser exata, então é melhor a gente deixar 14 sobre 3 mesmo. E para achar o quarto termo, substituímos n por 4. Vai ficar 2 vezes 4 mais 8 sobre 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, 8 mais 8, 16. 16 dividido por 4 é 4. Então, dessa forma, a gente achou os 4 primeiros termos, que são quem? 10, 6, 14 sobre 3 e 4. E aí, esses são os 4 termos da sequência da letra B. Ok, gente. Então, repetindo, o que é que eu fiz? Eu tinha que achar 4 termos, A1, A2, A3, A4, e eu substituí o n por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4, fiz a conta que estava mandando ali e encontrei esses resultados, que são os termos da sequência. Então não tem dificuldade nenhuma. Você só precisa substituir o n pelo número daquele termo que você procura. E nessa questão eu pedi para você achar os 4 primeiros termos. Tranquilo até aí? Então é o seguinte, eu vou dar uma parada para a gente fazer o próximo vídeo, para que não fiquem vídeos muito longos. Então no próximo vídeo eu vou explicar o exemplo 3 e o exemplo 4. Beleza?